Imagine que você está dirigindo um carro esportivo de alta performance em uma estrada à noite. O motor é potente, o tanque está cheio, a engenharia é perfeita, mas há um problema. Alguém cortou os freios, vendou seus olhos e colocou um tijolo no acelerador. Esse carro é você. Esse carro é a sua juventude, a sua energia, o seu potencial na casa dos 20 anos. E o desastre que está prestes a acontecer não é um acidente. É um resultado matemático de um sistema que foi hackeado. A maioria dos homens hoje caminha pela vida como sonâmbulos, dopados por prazeres baratos, sem direção, sem força e, o pior de tudo, sem honra. Eles olham para o espelho e veem um estranho. Eles sentem que foram feitos para algo grande, mas terminam o dia rolando um feed infinito, drenados, vazios e assustados. Se você sente, mesmo que lá no fundo, que existe uma versão sua gritando para sair dessa jaula de mediocridade, então você precisa parar tudo o que está fazendo. O que vamos narrar agora não é uma lista de dicas, é um protocolo de guerra. É a história da reconstrução total de um homem, baseada em 7 pilares inegociáveis que separam os meninos perdidos dos homens que constroem impérios. Esta é a jornada de Ricardo, mas poderia ser a sua. E ela começa no lugar mais escuro de todos, no silêncio do seu quarto, lutando contra um assassino invisível. Ricardo tinha 24 anos e se sentia com 80. Ele acordava cansado, passava o dia ansioso e ia dormir derrotado. Ele não sabia, mas estava sendo envenenado lentamente pelo hábito número 1, o consumo de pornografia e a masturbação compulsiva. Ninguém fala sobre isso abertamente, mas é o assassino silencioso da masculinidade moderna. Ricardo achava que era apenas um escape, uma forma de relaxar. Ele estava errado. A cada clique, a cada vídeo, ele não estava apenas buscando prazer. Ele estava sequestrando sua própria neuroquímica. A pornografia estava fritando seus receptores de dopamina, reconfigurando seu cérebro para esperar recompensas gigantescas sem nenhum esforço. Isso destruía sua motivação para as coisas reais. Por que ele se esforçaria para falar com uma mulher real, arriscando a rejeição, se ele podia ter a ilusão de 1000 mulheres na tela do celular? Por que ele trabalharia duro se a satisfação química estava a um toque de distância? O resultado era devastador. Ele perdia energia, perdia a confiança, perdia a clareza. Seus olhos não tinham brilho, sua postura era curvada. Ele era um leão enjaulado, sedado por pixels. A virada de chave aconteceu em uma terça-feira chuvosa, quando ele percebeu que não conseguia manter o foco em um livro por mais de 3 minutos. Ele se sentiu patético. Naquele momento, ele decidiu aplicar o protocolo de desintoxicação. Ele não apenas tentou parar, ele declarou guerra. Ele começou a rastrear seus impulsos como um cientista rastreia dados. Ele instalou bloqueadores. Mas o segredo não foi apenas parar, foi a substituição. A luxúria é energia. Energia não se cria nem se destrói, apenas se transforma. Toda vez que o desejo vinha, aquela onda elétrica de dopamina pedindo alívio, Ricardo não lutava contra ela sentado no sofá. Ele se jogava no chão, 20 flexões. Ou ele entrava no chuveiro e girava o registro para o gelado, forçando seu corpo a entrar em choque térmico. Ou ele saía correndo na rua para um sprint de 100 metros. Ele transformou a luxúria em desconforto produtivo. Ele pegou a energia que seria desperdiçada em um lenço de papel e a usou para forjar aço. Em 3 semanas, a névoa mental começou a se dissipar. Ele acordou um dia e sentiu algo que não sentia há anos. Agressividade positiva, vontade de conquistar. Ele tinha recabeado seu cérebro de volta para a força. Mas a força sem direção é apenas caos. Ricardo agora tinha energia, mas não tinha mapa. Ele estava correndo rápido, mas não sabia para onde. Foi aí que ele descobriu o hábito número 2, a definição de metas claras através da escrita. Até então, a vida de Ricardo era um acidente. Ele queria ser rico, queria ser saudável, mas isso não eram metas, eram desejos vagos, sonhos de uma criança. Um homem não sonha, um homem planeja. Ele aprendeu que nos seus 20 anos, você deve fazer a transição de sem noção para intencional. Uma meta sem um plano é apenas uma alucinação. Ricardo sentou-se em uma mesa vazia, apenas com papel e caneta. Nada digital. O ato de escrever conecta a mente à realidade física. Ele dividiu sua vida em 4 pilares: saúde, relacionamentos,
carreira e finanças. Ele não escreveu, quero ganhar mais. Ele escreveu, até 31 de dezembro terei 50 mil Harleys investidos em fundos imobiliários. Ele quebrou isso em metas de longo prazo, médio prazo e o alvo de 1 ano. Mas ele foi além. Ele criou o sistema de visualização diária e revisão semanal. Todo domingo à noite, ele olhava para o papel. Se ele não tivesse avançado em direção à meta, ele sabia que a semana tinha sido um fracasso. Não importa o quão ocupado ele estivesse. Isso criou um caminho preciso, um laser que cortava a escuridão da incerteza. A maioria dos homens nunca constrói esse mapa. Eles apenas vagam esperando que a sorte os encontre. Ricardo parou de esperar a sorte e começou a desenhar o destino. Com o mapa na mão e a energia restaurada, Ricardo se deparou com o abismo que separa os sonhadores dos realizadores. O hábito número 3. Ação massiva diária. Ele percebeu que a visualização por si só é uma armadilha. Você pode visualizar um castelo o dia todo, mas se não colocar o tijolo, você dormirá na chuva. A sociedade moderna ficou mole. Ela prega o equilíbrio antes mesmo da construção. Ricardo entendeu que precisava ir mais forte. A ação é o verdadeiro separador. Ele estabeleceu os inegociáveis diários. Não importava se estava chovendo, se ele estava triste, se o gato morreu. Aquelas 3 tarefas seriam feitas. Ele aprendeu a atacar as tarefas de alta alavancagem primeiro. Aquelas coisas difíceis que realmente movem a agulha. Não apenas responder e-mails para parecer produtivo. Para evitar o burnout, ele aplicou a estratégia de grind towards joy, trabalhar duro em direção a algo que ele gostava. Grandes objetivos exigem grandes comportamentos. Você não se torna um milionário com ética de trabalho de estagiário. Você não se torna um atleta olímpico com esforço de caminhada no parque. A ação massiva transformou Ricardo. Em 6 meses, seus amigos não o reconheciam. Não pela aparência, mas pela vibração. Ele se tornou uma máquina de execução. Ele parou de falar sobre o que ia fazer e começou a mostrar o que tinha feito. Mas a máquina precisava de manutenção e blindagem. Ricardo descobriu que o mundo tentaria quebrá-lo. A rejeição, o estresse, a pressão. Ele precisava de uma armadura mental, e ele a forjou no hábito número 4, o treino como arma de disciplina. Antes, Ricardo ia à academia para ficar bonito. Agora, ele ia para a guerra. Ele entendeu que o treino não é apenas físico, é uma guerra mental. Cada sessão é uma simulação de vida. Quando você está sob uma barra de supino pesada, ou no meio de um agachamento que queima suas pernas, uma voz na sua cabeça grita: pare, está doendo, desista. Essa é a mesma voz que diz para você desistir do seu negócio quando fica difícil ou desistir do seu casamento quando há uma briga. O treino ensina você a matar essa voz. Ricardo começou a usar a academia para ensinar ao seu cérebro uma única lição: eu faço coisas difíceis. Ele empurrava uma repetição a mais quando o corpo falhava. Ele treinava por 45 minutos intensos, sem celular, sem conversa. Ele aprendeu que quando você domina seu corpo, a única coisa no universo que você realmente possui, sua mente segue. A disciplina física transbordou. A dor do treino tornou a dor da burocracia, a dor do estudo e a dor do trabalho parecerem pequenas. Ele construiu uma mente inquebrável levantando pedaços de ferro. No meio dessa transformação, Ricardo quase caiu em uma armadilha comum do desenvolvimento pessoal. O culto às 5 da manhã. Ele tentou acordar às 4h30, como viu nos vídeos dos gurus. O resultado? Ele ficava exausto às 14 horas, improdutivo e irritável. Ele descobriu o hábito número 5. Não acorde às 5 horas, opere no seu pico. Ele parou de forçar um horário que não era o dele. O sucesso vem de operar na sua potência máxima, não de seguir tendências do Instagram. Ele aprendeu sobre cronotipos. Alguns homens são cotovias, matutinos. Outros são corujas, noturnos. Ricardo descobriu que seu pico biológico era às 10 horas da manhã e novamente às 20 horas. Ele ajustou sua rotina. Ele dormia 7 a 8 horas por noite. A consistência nos horários de sono e vigília era mais importante do que a hora exata em que o despertador tocava. Ele começou a performar quando sua biologia estava mais forte, não quando a sociedade dizia que era bonito. Ele dormia para recarregar, não para fugir da realidade. E com o sono em dia, sua tomada de decisão se tornou afiada como uma navalha. E ele precisava dessa navalha para o hábito número 6, o atraso da gratificação. Este foi o teste final de maturidade. O cérebro humano primitivo e animal quer conforto agora. Ele quer o doce, o
o sofá, a compra impulsiva, a festa. Ricardo teve que treinar seu cérebro como se treina um cão, a escolher a dificuldade. Ele adotou o mantra: difícil agora, fácil depois, fácil agora, difícil depois. Toda vez que ele tinha uma escolha, comer o hambúrguer ou o frango, gastar o dinheiro ou investir, ir à festa ou estudar, ele aplicava o teste da cadeira de balanço. Ele fechava os olhos e imaginava o Ricardo de 80 anos, sentado em uma cadeira de balanço no final da vida, olhando para aquele momento. O Ricardo de 80 anos respeitaria a escolha que ele estava prestes a fazer? Se a resposta fosse não, ele não fazia. Ele aprendeu a escolher a opção mais difícil uma vez a cada hora. Trabalho primeiro, recompensa depois. Ele rastreava cada pequena vitória. Isso construiu uma disciplina de ferro. Ele parou de trocar o que ele mais queria na vida pelo que ele queria no momento. Finalmente, Ricardo chegou ao topo da montanha, o hábito que unificava todos os outros. O hábito número 7. Responsabilidade extrema. Extreme Accountability. Esta foi a mudança de mindset que alterou sua alma. Homens fracos culpam as circunstâncias. Eles culpam a economia, o governo, os pais, a genética, o chefe. Homens fortes assumem a responsabilidade por tudo, até mesmo quando não é culpa deles. Ricardo teve um projeto no trabalho que falhou porque um colega esqueceu de enviar um arquivo. O antigo Ricardo teria dito: não foi culpa minha, foi dele. O novo Ricardo disse: a responsabilidade era minha. Eu deveria ter verificado com ele. Eu deveria ter criado um sistema de redundância. Eu deveria ter liderado melhor. Quando você diz, não é minha culpa, você se torna uma vítima. Você entrega o poder ao outro. Quando você diz, é tudo minha culpa, você ganha o poder de mudar a situação. Ricardo começou a liderar sua vida com propriedade total. Ele registrava seus fracassos em um diário, não para se lamentar, mas para dissecar. Ele substituiu as reclamações por soluções. Ele se tornou o capitão do seu navio, navegando através de tempestades que ele não criou, mas que ele decidiu conquistar. Hoje, Ricardo não é mais o garoto cansado iluminado pela tela do celular. Ele é um homem. Ele tem energia, propósito, força física, clareza mental e honra. Ele construiu isso tijolo por tijolo, hábito por hábito, nos anos cruciais dos seus 20 anos. E você? A estrada está aberta, o carro está consertado. A escolha de pisar no acelerador é sua. Comprometa-se com um desses hábitos hoje, não amanhã. Hoje, porque os seus 20 anos não são apenas uma década. Eles são a fundação do homem que você será para sempre.